Olá, vamos para o segundo vídeo da série A Vida de Paulo. No vídeo passado nós vimos sobre a vida deste servo de Deus antes da sua conversão. O propósito do vídeo de hoje é estudarmos a conversão de Saulo, o que aconteceu aquele dia. E para isso eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download de alguns exercícios de fixação. E junto desses exercícios de fixação estão algumas fotos de dicionários que eu tirei aqui para te ajudar também na compreensão e nos seus estudos. Lá, por exemplo, tem as fotos do dicionário de dois personagens que surgem aqui nessa história. Por exemplo, Ananias. E você vai ver que ali são 3 Ananias que aparecem no Novo Testamento. E este Ananias que aparece aqui no capítulo 9 de Atos é apenas um dos Ananias. Aliás, deste Ananias aqui, nós só sabemos que ele era morador de Damasco, que era um homem piedoso e que todos falavam muito bem dele. Ele tinha um bom testemunho ali. Também nós vamos ver que Ananias é a forma grega de Hananias, que lá no Velho Testamento para nós é escrito com H. Como, por exemplo, você pode buscar ali o livro de Daniel, no capítulo 1, você vai ver sobre um Ananias ali escrito com H, e agora no Novo Testamento sem o H. E o outro personagem é Judas, que também este certo Judas só aparece aqui nessa história. E Judas é apenas um dos 6 Judas que aparecem no Novo Testamento. E deste Judas que aparece aqui, nós só sabemos que ele morava em Damasco, e nós só sabemos também o nome da rua que ele morava, que nós vamos ver daqui a pouco. Também lá no dicionário você vai encontrar a palavra tradição. Por exemplo, lá no nome Ananias você vai ver escrito o seguinte: conforme a tradição, era um dos 70 discípulos de Jesus, bispo de Damasco e morreu como mártir. Conforme a tradição. Eu acabei de falar que este Ananias, o que nós sabemos dele é somente que ele era piedoso, que ele morava em Damasco e que todos falavam muito bem dele. Mas o que está escrito nesse dicionário sobre ele, que ele era um dos 70 discípulos de Jesus, que morreu como mártir, que ele era bispo em Damasco, isso vai ser encontrado só em alguns livros de história. São confiáveis? Provavelmente sim, mas não são inspirados, não estão na palavra de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado quando nós estamos tratando de tradição e não do que está escrito na palavra de Deus. Ao longo do estudo de Atos, nós vamos ver mais algumas vezes esta palavra tradição e buscar entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, dito essas coisas, eu espero que você aí, onde você está assistindo esse vídeo, você ore antes do nosso vídeo. Eu vou começar a tratar da história agora, de repente você pode dar um pause aí no seu vídeo e orar. É claro que eu orei antes de começar essa videoaula. Eu orei algumas vezes por essa videoaula. E orei mais uma vez agora antes de começar. Nós vamos tratar de um assunto espiritual. E o certo é que busquemos a Deus na pessoa do seu Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que Ele quer nos falar. Até mesmo para que Ele possa nos fazer lembrar daquilo que temos estudado hoje, lá no futuro. Muito bem. Capítulo 9, versículo 1 de Atos está escrito o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que ele foi fazer lá no sumo sacerdote? Paulo ainda estava respirando ameaças. Ele estava ainda naquela fase dele em que ele, achando que estava sendo um servo de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus, buscava exterminar o que ele chamava de seita. Os cristãos, aqueles discípulos do Senhor Jesus. Ele iria viajar, ele queria ir até Damasco, que ficava a mais ou menos 240 quilômetros de onde ele estava, que era Jerusalém. Então, para ir a Damasco e para ir nas sinagogas e procurar entre aqueles judeus que estavam ali, alguns que seguiam o Senhor Jesus Cristo, ele precisava dessas cartas da autoridade religiosa da época, o sumo sacerdote daquele tempo. E então obteve essas cartas, obviamente,
e foi a Damasco. Mas é interessante, porque antes de chegar a Damasco, conta-nos a história que no sol do meio-dia, uma forte luz os envolveu. Uma luz ainda mais forte do que o sol do meio-dia. Tão forte que Saulo ficou cego. E Saulo caiu por terra. E o texto, em nenhum dos textos, nós vamos ver essa história aqui em Atos no capítulo 9, também em Atos no capítulo 22 e depois em Atos no capítulo 26. E nós não lemos em nenhuma dessas partes que Saulo estava em um cavalo ou em um animal. É possível que estava? Sim, é possível. Até mesmo porque eram 240 quilômetros. Mas não está no texto. Então tomemos cuidado com isso. Saulo cai por terra, cego, e aquela voz famosa, então, vem dos céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, atônito, pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, o Senhor Jesus Cristo responde, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E ele fala uma frase muito interessante, ele diz, Saulo, dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é chutar. Aguilhões eram os ferrões que os condutores de animais de carga usavam para ferrar os animais que se desviavam do caminho ou que andavam de uma velocidade que não condizia com aquele caminho deles. Então eles usavam o ferrão para cutucar, para ferrar esses animais. E a resposta desses animais era óbvia, um ser ignorante. Um ser muito ignorante. A resposta era um coice, um chute. Mas o que acontecia quando eles chutavam os aguilhões é que só eles se feriam, porque eles estavam chutando um ferrão que os machucava cada vez mais. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo está aqui dizendo para Saulo, Saulo, quando você não me obedece, você está agindo como um ignorante animal que toda vez que age, machuca a si mesmo. Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Vamos guardar essa frase do Senhor até ali para o final. Muito bom. Aqueles que estavam com Paulo, nós não sabemos os nomes, nós não sabemos se eram soldados, ou se eram soldados romanos, ou se eram soldados judeus, muito provavelmente judeus. Mas o fato é que eles viram algo que estava acontecendo, muito provavelmente caíram por terra também, viram a luz, mas não ficaram cegos, porque depois nós vamos ver que eles pegaram Saulo pelas mãos e levou ele até Damasco, e também ouviram algo, mas não entenderam o que estava sendo dito, não entenderam um diálogo entre o Senhor e Saulo. Aqueles homens ficaram completamente alheios ao que estava acontecendo ali. Muito bom. Eles levam então Saulo para Damasco, onde o Senhor tinha dito para que Saulo fosse. E lá em Damasco ele vai para a casa de um homem chamado Judas, o qual nós já vimos esse Judas aqui no começo dessa videoaula, numa rua chamada Direita. Agora é muito interessante, porque até eu mesmo antes de estudar sobre esses textos, eu imaginava sempre uma rua, algo que era do lado direito a alguma coisa, algo relacionado à posição direita. Mas não é esta a palavra aqui do grego, que para nós é traduzido por direita. E nós vamos ver que essa palavra é eutos, ela aparece 16 vezes no Novo Testamento, e nenhuma dessas 16 vezes ela trata de algo de posição do lado direito. Mas ela trata de reto, ela às vezes é traduzido para nós como reto, e também é traduzido para nós como logo. Por exemplo, depois que o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ele logo saiu das águas. Ali a palavra logo é a palavra eutos, que aqui em Atos, no capítulo 9, para nós é traduzido por direita. Nós vamos ver, por exemplo, três vezes essa palavra eutos aparece aqui no livro de Atos. E 2 vezes para nós ela é traduzida por retos. Por exemplo, em Atos, no capítulo 8 e no versículo 21, está dizendo, o teu coração não é reto
diante de Deus. Pedro ali falando ao mágico, o teu coração não é reto diante de Deus. A palavra ali é eutos. Também no capítulo 13 e no versículo 10, está escrito assim, lá no final, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Retos caminhos do Senhor. E aqui, em Atos, no capítulo 9, aparece para nós como direita. Então, muito provavelmente, as ruas de Damasco eram curvas, tinham tortas, posso dizer assim, e a característica desta rua em que Judas morava era uma rua reta. Seus significados e algumas aplicações que às vezes a gente lê por aí, eu acho que não é o caso de tratarmos aqui. Mas a palavra direita, de posição direita, é outra palavra, não é essa mesma palavra aqui, que para nós é traduzido por direito. Bom, lá, na rua direita, na rua reta, Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Nesse interim, neste meio tempo, o Senhor em visão aparece para Ananias. E conta a história, fala, Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, lá tem um homem de Tarso chamado Saulo, e você vai impor as mãos sobre ele estará orando. E Ananias fica com medo, obviamente fica com medo, porque ele conhecia a fama de Saulo, e ele fala, Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem, que ele que quer devastar os teus discípulos, aqueles que seguem o Senhor. E o Senhor vira para ele e fala, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Saulo vai levar o meu nome diante de gentios, diante dos reis e até diante dos israelitas. Então Ananias vai e faz conforme o Senhor lhe ordenara. Agora é interessante, porque depois que Ananias conversa com Saulo, ele então explica para Saulo, olha, o Deus dos nossos pais, então ele surgiu para mim, em oração, ele contou toda a história. E quando ele termina de contar a história, e Paulo entende, e ele põe as mãos sobre Saulo, e cai dos olhos de Saulo algumas escamas, que o estavam deixando cego, e Paulo então volta a enxergar, e Ananias fala uma palavra muito interessante para Saulo. Ele fala lá em Atos, no capítulo 22, versículo 16. Ele diz o seguinte, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E agora, por que te detens? Sabe, talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez Deus já tenha falado ao seu coração algumas vezes, mas você está recalcitrando contra os aguilhões. Talvez você está recalcitrando contra os aguilhões, como o Senhor mesmo disse, talvez você não está querendo obedecer ao Senhor, mas sabe que só você vai estar se ferindo com isto. Mas talvez você já é um convertido, mas não tomou a decisão, a sábia decisão de obediência de se batizar. E eu falo para você a mesma palavra que Ananias disse aqui para Saulo. Então agora, e agora? Por que te detens? Levanta-te, batiza, invoca o nome do Senhor. Que a história da conversão de Saulo, que é claro, é uma história extraordinária, uma história lindíssima. Talvez com você é diferente daquilo que tem acontecido com Saulo, e certamente é diferente. Trata-se de épocas e horas e propósitos diferentes do nosso Deus. Mas seja obediente, não seja como um animal estúpido e ignorante, que não obedece àquele que está o conduzindo, e por isso cada vez mais ele vem se ferindo. E também seja obediente, seja batizado. Haja conforme a vontade do Senhor. Na próxima videoaula, Deus permitindo, nós vamos ver um pouquinho sobre conversão.
Como saber se sou convertido? É algo só do meu coração? Ou eu posso olhar para o meu coração e lembrar, olha, enganoso é o coração do homem? Mais enganoso. Ou eu posso buscar na Bíblia alguns versículos que possam me orientar sobre a minha conversão, se eu realmente sou um convertido. Que Deus nos abençoe ricamente, para que saibamos entender, que possamos aprender tudo aquilo que Ele tem a nos dizer com as suas palavras, especialmente nesses dias de dificuldade, nesses dias de incertezas neste mundo. Mas aquele que ouviu a voz do Senhor, que é obediente à voz do Senhor, ele sabe, ele tem a sua certeza firmada, não neste mundo, porque ele sabe que aqui ele é um peregrino. Que seja assim com você também. Que você possa passar por essas dificuldades que estamos passando neste momento presente de uma forma a testemunhar, para que todos possam dizer de você também coisas boas, mesmo diante de lutas e dificuldades que temos passado. Até a próxima aula. Amém.